Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia o Senhor nos concede vitória. Mais um dia mais que vencedores em Cristo Jesus. Aquele que nos sustém, aquele que nos enche da sua presença, a fim de se tornar cumpridores por meio daquele que cumpriu. Dom gratuito para que ninguém se glorie nas suas próprias obras. A palavra diz que ele pega as coisas loucas para confundir os que são sábios. Ele pega as coisas fracas, desprezíveis, para confundir os que se julgam fortes. Ele pega aqueles que não eram, faz com que seja, para confundir e envergonhar aqueles que dizem que são e não são, para que o seu nome seja glorificado e ninguém venha se gloriar na carne. Assim o Senhor nos ensina, e assim ele, dia após dia, confundidos e envergonhados, aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus, aonde a palavra diz: demonstrai pelo bom proceder, mantém sempre no bom testemunho, a fim de calar a ignorância dos insensatos, daqueles que estão mergulhados em densas trevas e creem nas suas próprias mentiras, aonde o Senhor permite um espírito de entorpecimento, aonde creem nas suas mentiras e sujam-se mais ainda enquanto há tempo, porque não tem aquele que podia os purificar e santificar, assim como a palavra diz. É uma geração que se considera limpa e não lava da sua imundícia, o povo que perece por falta de conhecimento e negligência no ensino. Melhor para aqueles que não se prostraram diante dos seus deuses e antes prostra diante daquele que é digno de toda honra e de toda glória, e todo aquele que se humilha perante o Senhor é exaltado, mas aquele que se exalta a si mesmo é grandemente humilhado. Assim nos ensina o Senhor, e assim ele procede dia após dia, aquele que operando ele não há quem possa impedir o seu efetuar, o seu agir, o seu querer. Aquele que a sua vontade é feita tanto no céu como na terra, aquele que nós depositamos a confiança, nos sustém, nos fortalece, nos refugiamos diante daquele que tudo opera e executa, e ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, porque os seus planos são melhores e maiores do que os nossos. Aquele que nos ensinou: clama a mim, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. E ele é aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo, e todo aquele que persevera com ele reina, governa, dele é o poder, é o reino, é as riquezas, é a glória, ele é o sim, ele é o amém. Ele é aquele que antes que houvesse dia, eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá, assim nos ensina o Senhor. Assim como não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que queira instruir como fazes, ele faz como quer. Quem és tu que queira instruir o Senhor? Aonde estava tu quando ele ainda estava a alicerçar uma porção de terra seca sobre as muitas águas? Assim nos diz o Senhor. Melhor para aqueles que são reverentes à sua verdade, que seguem na integridade, na sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, sempre o glorificando e bendizendo através das atitudes, tanto em palavras como em atitudes. Aqueles demonstram que houve um entendimento, e o entendimento é desviar do mal. Aqueles que permanecem segundo a sua infinita bondade e misericórdia, onde dia após dia tudo coopera para o bem daqueles que o amam, assim como
Jamais agarrai um conceito e soltai o outro, porque tudo coopera para o bem daqueles que o amam, assim como ele é ira e indignação para aqueles que rejeitam a sua verdade, e ele traz juízo segundo a conduta de cada um. Assim a palavra diz que de geração em geração ele não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana. Nós, em relação a ele, dia após dia, temos muito do que aprender quando buscamos compreender a sua perfeita e agradável vontade e atentando e praticando aquilo que ele nos diz, porque nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, assim nos ensina o Senhor. Porque me chamais de Senhor, não façais aquilo que eu vos digo. E ele não tem prazer naqueles que estão na desobediência, que é como pecado de feitiçaria. E dia após dia o Senhor é aquele que vence todos que seguem na sua arrogância, na sua prepotência, na sua espírito de altivez, porque ele não muda e é aquele que faz justiça dia após dia. Melhor para aqueles que têm a fome e sede de justiça, porque são fartos da justiça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.